32 diz que Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme os seus pais haviam feito. Quando nós olhamos para o capítulo 23 e o versículo 37, diz que o próximo rei que reina 11 anos, que é o rei Jeoaquim, está escrito no versículo 37, segundo Reis 23, que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme os seus pais. Quando adentramos ao capítulo 24 de 2 Reis, o versículo de número 9, o rei Joaquim, que reina também 3 meses, está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, conforme os seus pais. Quando adentramos ao último rei da época de Jeremias, que é Zedequias, capítulo 24, versículo 18, diz que ele reinou 11 anos, e o versículo 19 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme os seus pais. Ou seja, os 4 últimos profetas, os 4 últimos reis de Judá, para quem Jeremias vai ser usado como profeta, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso corresponde a um espaço de 22 anos e 6 meses, ou seja, os últimos 22 anos e 6 meses de Judá, aonde Jeremias estava como profeta. A coisa não estava boa. Os reis que estavam sobre Judá, eles encaminhavam a nação de Judá pelo caminho perverso e maligno, pelo caminho distorcido da mensagem do Senhor, distorcido dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Haja vista que os reis de Judá nesse período adentraram de tal modo e de tal maneira pelos caminhos pecaminosos, que diz a Bíblia em 2 Crônicas 36 e o verso 14, que não só o povo se perverteu e se contaminou, mas também os sacerdotes de Deus se contaminaram. E juntamente Jesus, com o povo e com o sacerdote, está escrito que contaminaram a casa de Deus que estava em Jerusalém, contaminaram o templo de Salomão, que havia sido consagrado ao Senhor. E de que maneira eles haviam contaminado o templo? Diz a Bíblia Sagrada que dentro do templo de Deus, aonde havia se feito para adoração ao Senhor, levantaram altares ao Deus Baal, levantaram altares a Astarote. E diz o texto sagrado que dentro da casa de Deus havia altares profanos aos deuses pagãos. Dentro do próprio templo construído por Salomão para a glória de Deus habitar, havia templos profanadores e ímpios a deuses pagãos, e ali eram ofertados oferendas a esses deuses. E não ficaram apenas nisso, mas o pecado do povo era tão terrível, era tão grande, tão extenso, que a Bíblia Sagrada nos revela que os reis de Israel desceram até o vale de Inom. O que é o vale de Inom, ou o vale conhecido como o Vale dos Filhos de Inom, é também conhecido no Novo Testamento como o Vale do Inferno. Era o vale aonde estava o Deus pagão, o falso Deus Moloque. E o que era o falso Deus Moloque? Era um homem, uma estátua de um homem com cabeça de boi, com os braços estendidos e uma chapa em cima dos seus braços. Abaixo da chapa havia uma fogueira ardente que estava acesa o tempo todo. E essa chapa, ela envermelhava-se com o calor das brasas que estavam por baixo. E ali estava aquela estátua daquele homem com cabeça de boi chamado de Moloque, com os 2 braços estendidos e a chapa quente pelas brasas ardentes por baixo. E ali naquele altar, naquele lugar, em cima daquela chapa, os homens perversos e malignos, eles pegavam os seus filhos ainda na infância, os seus filhos que ainda estavam amamentando no peito, crianças novinhas, levavam até aquele vale chamado de Vale dos Filhos de Inom, e descia até o grande estátua de Moloque, pegava as suas criancinhas inocentes e colocava em cima da chapa quente para torrar e morrer ali em cima do vapor da chapa estrogalhado. Quando isso acontecia naquele vale, havia gritos horríveis, havia rumores de grito de criança gritando em cima da chapa quente ao se derreter. Isso, irmão, era tremendamente abominável diante do Senhor. Isso era horrível perante os olhos do Deus de Israel. Mas Deus estava olhando do céu para Israel durante os 4 reinados últimos de Judá, e ele havia visto e contemplado que os reis haviam entrado por essa perversidade maligna, que o povo estava corrompido, que o templo do Deus de Israel estava com o altar a Baal, a Astarote, e que até o Deus Moloque, as crianças já estavam sendo
sendo ofertada, quando Deus percebe que a situação de Judá não estava boa, quando Deus contempla do céu que a condição espiritual e moral de Judá não estava boa, diz o texto sagrado de 2 Crônicas, capítulo 36, e o versículo de número 15, que Deus começou a enviar os seus profetas até o povo de Judá. E o texto sagrado nos revela que Deus foi falando com o seu povo, enviando os seus profetas, e o texto diz que madrugando e os enviando e falando, porque está escrito assim, porque Deus se lembrou do seu povo e teve compaixão da sua herança Israel e da sua poderosa casa que estava em Jerusalém. Mas a Bíblia Sagrada nos revela que quando os profetas de Deus chegavam até Judá e falavam com eles com respeito aos seus pecados, às suas abominações, e falava com eles com respeito ao caminho errôneo que eles haviam tomado, está escrito em 2 Crônicas 36 e o verso 16, que o povo, ao invés de dar crédito e ouvido à voz dos seus profetas, o texto sagrado nos revela que eles zombaram dos profetas de Deus, que eles tiraram sarro dos mensageiros do Senhor. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele continua insistindo com Judá, enviando os seus profetas, e o texto diz, madrugando e falando, ou seja, de tarde, de manhã, de madrugada, ao anoitecer e ao amanhecer, Deus estava enviando os seus homens, os seus profetas, os seus ministros para falar com Judá. Mas Judá tirou sarro dos profetas de Deus. Que coisa nenhuma, Deus não está vendo o que está acontecendo. E quando Deus diz não tem mais jeito, Eita Deus! e quando o próprio Deus é quem fala não tem mais remédio, e quando o próprio Deus é quem diz não tem mais jeito, aí, irmão, a situação fica difícil. Eita, porque quando Deus. o homem fala não tem jeito, Deus fala eu faço. Mas e quando Deus resolve dizer não tem mais jeito, é o que o texto está dizendo, está escrito assim, até que não houve mais remédio para Israel. Queridos, quando Deus diz que não há mais remédio, Deus está dizendo, eu já bati o martelo no meu trono. Eita Deus! A sentença já está cravada e ninguém mais poderá mudar. Aleluia, Quando Deus diz, Jesus. não há mais remédio, Deus está dizendo, eu já tomei a minha decisão e não vou mais mudar em relação a ela. É isso que Deus estava dizendo para Judá. Vocês desobedeceram, mandei os profetas, madrugando e falando, não quiseram dar ouvido, então agora não tem mais remédio, não tem mais solução, eu já bati o meu martelo, eu já tomei a minha decisão. Aleluia, Qual é Deus! a decisão que Deus tomou, queridos? Está escrito em Jeremias capítulo 25 e o versículo de número 11. Deus, usando o profeta, diz, essa terra ficará deserta, essa terra vai ficar sem nada, essa terra vai ficar vazia, e o meu povo irá padecer na mão do rei Nabucodonosor em Babilônia por um espaço de 70 anos. Eita Deus! Sabe o que Deus estava dizendo? Eu já bati o martelo e agora não vou mais voltar atrás. O meu povo vai ter que ir para o cativeiro, o meu povo vai ter que ir para a Babilônia, o meu povo vai ter que sofrer as consequências das suas decisões. Eita. O meu povo vai ter que encarar. Queridos, há um princípio em Deus que não muda. A Bíblia nos diz em Malaquias capítulo de número 3 e o versículo de número 6, Deus dizendo, olha Israel, Israel, eu sou o Senhor vosso Deus e eu não mudo, e por isso vocês não são consumidos. Sabe o que Deus está dizendo? Há algo em mim que não pode ser mudado. Aquilo que eu sou ninguém vai conseguir mudar. E quando Deus diz não há mais remédio, eu já tomei a minha decisão, Israel vai para o cativeiro, ele estava dizendo aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Deus, meus amados irmãos, Lamentações 3:21 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas quando Deus resolve bater o martelo em uma causa, quando Deus resolve bater a sentença em uma causa, não há ninguém que possa fazer
Judá. É Ele mesmo quem diz em Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que impedirá? Quando Deus decide, está decidido. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus bate o martelo, está batido, e não há ninguém que possa mudar isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus havia batido o martelo com respeito a Judá, de que 70 anos eles pagariam o preço na Babilônia. Nada poderia mudar isso. Nada poderia fazer isso voltar atrás. E então, meus amados e queridos irmãos, acontece o que conhecemos como cativeiro babilônico. A primeira ida do povo de Judá até a terra de Babilônia acontece em torno dos anos 605 a.C., quando a Bíblia nos diz em 2 Reis 24, verso 1, que Jeoaquim estava reinando sobre Israel, e Nabucodonosor, rei de Babilônia, desceu até Jerusalém e cercou a cidade. E depois que o exército havia cercado a cidade, o próprio rei desceu também. E ali, segundo nos informa a Bíblia Sagrada, foi tomado de Israel um grupo de jovens seletos, jovens sábios, entendidos, instruídos, e foram levados para a Babilônia, para o cativeiro. Entre eles está Daniel e os seus 3 amigos que encontramos no livro de Daniel. Foram levados para as terras de Babilônia e ali foram colocados como cativos. Passaram-se um período de aproximadamente 8 anos, e aproximadamente nos anos 597 a.C., nos dias do rei Joaquim, diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 24, verso 9, que Nabucodonosor mais uma vez desceu até Israel, até Jerusalém, e dessa feita, diz o versículo 14 de 2 Reis, capítulo 24, que tomou-se de Judá 10.000 homens de Judá, 10.000 judeus, entre eles o profeta Ezequiel, foram tomados de Jerusalém, foram tomados de Israel e levados para as terras do cativeiro em Babilônia. Verdade, Deus. E agora, nessa leva desses 10.000, eles pegaram os ferreiros e os carpinteiros e os levaram também para Babilônia. E é aqui, meus amados, que entra em cena o capítulo 29 do profeta Jeremias. Quando nós olhamos para o capítulo 29, versículo 1 e versículo 2, Jeremias vai nos registrar da seguinte maneira. Aliás, o escrivão de Jeremias era Baruque, conforme está no capítulo 36, verso 4 de Jeremias. E ele vai dizer o seguinte, que naquele momento, Jeremias escreve uma carta para aquele povo que foi levado para o cativeiro. Aqueles 10.000, junto com aqueles primeiros jovens sábios que foram para lá. Jeremias vai escrever uma carta e enviar para eles. E como eu sei que essa carta foi escrita agora, nessa segunda leva, quando levaram os ferreiros e também levaram os carpinteiros, porque está escrito no versículo 2 de Jeremias 29, diz que quando foram levados Joaquim e também foram levados os ferreiros e os carpinteiros. É nesse momento que Jeremias vai escrever uma carta para enviar para aqueles que estão cativos na Babilônia. Por quem que ele vai mandar essa carta? Por 2 homens. O nome do primeiro é Elassa e o nome do segundo é Gemarias, conforme está no capítulo 29, versículo 3. Diz o texto que o rei Zedequias, que era o rei de Judá nesse período, pegou Elassa e Gemarias e os enviou até Nabucodonosor para levar um recado. E quando eles vão sair para ir a Nabucodonosor, Jeremias escreve a carta, coloca na mão deles, aproveitando a ocasião que eles estão indo, e pede para que eles levassem a carta. Essa carta, queridos, era para aqueles judeus que estavam lá no cativeiro. Era para aquela equipe que tinha sido levado e estava preso lá. E por que Jeremias vai mandar essa mensagem? Porque havia alguns falsos profetas se levantado no meio dos cativos lá em Babilônia. Diz o texto sagrado que 3 falsos profetas se levantaram no meio do povo que estava no cativeiro para tentar os encorajar de forma errada. Eita, Deus. Está escrito no capítulo de número 29 de Jeremias, e o versículo 21, que um profeta por nome de Acabe, um outro profeta de número 24, fala de um outro por nome de Semaías. Ambos, esses 3 homens, eles tentaram ludibriar a mente dos judeus que estavam no cativeiro. Eles tentaram trabalhar, e aí, irmão, existe um grande problema, quando o profeta quer ajudar as pessoas sem ter um discernimento. Eita, Jesus! Existe um grande problema quando o profeta quer trazer mensagens de
levantamento espiritual. Aleluia, fora Deus. da direção de Deus. Deus, diz o texto sagrado, que Deus não nos havia mandado falar nada. Está escrito no capítulo 29 de Jeremias e o versículo 9. Versículo 8, Deus diz: não dê crédito para eles, nem ouça o que eles dizem, nem acredite nos seus sonhos, nas suas visões. Versículo 9, porque eu não os enviei e eu não falei com eles. Eita Deus! Aqui, queridos, eram 3 profetas que eles queriam levantar o ego de Israel, que eles queriam tirar o peso da mente de Israel. Mas, queridos, não adianta o homem falar o que Deus não mandou falar. Eita Jesus! Não adianta nós queremos levantar pessoas da nossa forma. Não adianta nós querer ajudar as pessoas de uma forma errada. Isso não funciona. Um certo dia o profeta Natan tentou fazer isso. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que Davi chegou para Natan e disse: Natan, eu estou no meu coração o seguinte: a minha casa é de cedro, madeira boa, mas a arca de Deus está debaixo de uma tenda, e eu queria fazer um templo bom para a arca de Deus. Aí o profeta Natan, desligado, fora da orientação de Deus, falando da sua própria cabeça, olhou para Davi e disse: tudo quanto está no teu coração, Deus vai honrar, pode colocar a tua mão. Mas a Bíblia diz no versículo 3 que na mesma noite Deus apareceu para Natan e diz: Natan, eu não estou nesse negócio não. Aliás, a mão de Davi está suja de sangue. Volta lá e diga para ele que ele não vai construir a casa. Eita Então, Jesus! não adianta ninguém querer se passar como profeta para tentar trazer palavra de autoajuda para alguém fora da orientação de Deus. Eita, As nossas Jesus! palavras bonitas e eloquentes, elas só têm algum valor se estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo. As nossas palavras, ainda que possam parecer bonitas e eloquentes, se não estiver debaixo da unção do poderoso Espírito de Deus, são palavras de homens vazias e que vai cair por terra e não vai ficar de pé. Mas se estiver debaixo da unção do Espírito Santo, ainda que o homem não goste, ainda que alguém não aceite, se for de Deus, vai acontecer. Se for Deus que estiver falando, passa céu e passa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Jesus! Mas não adianta nós querer emocionar as pessoas com uma palavra que não vem de Deus. Fala, Jesus! Não adianta nós querer usar da unção profética para tentar ludibriar, ou até mesmo com boas intenções. Com boas intenções querer levantar alguém com palavras. Se Deus não tiver no negócio, não vai funcionar. Eita Jesus! A gente tem que entender o que Deus quer. A gente tem que entender a vontade de Deus. Mas tinha 3 profetas no meio dos cativos que eles não entendiam isso. Eles acharam que a palavra que eles falavam, só porque eram palavras boas, provinha de Deus. E não era assim. Fala, Jesus! Acabe, Zedequias e Semaías, diz o texto sagrado, que eles profetizam para ajudar. E sabe o que eles dizem para ajudar? Eles dizem para ajudar que o cativeiro vai acabar, que tudo vai dar certo, que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, que as coisas vão voltar para os seus devidos lugares, que não precisa o povo se preocupar. Porém, não era isso que Deus havia dito. Não era isso que Deus havia determinado. Eita, João! Não era isso que Deus havia decretado lá atrás. Não era isso. E aí Deus levanta Jeremias agora e diz: vai mandar uma mensagem para o povo. E qual é a mensagem? Porque um povo de Judá ainda permanece. Zedequias está governando. Outro povo está em cativeiro. E você sabe o que os profetas estão dizendo? Os 2 primeiros, Acabe e Zedequias, estão falando com aqueles que estão no cativeiro que eles vão retornar. E Semaías estão dizendo para aqueles que não foram que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. Aí Deus diz: Jeremias, manda mensagem por 2 grupos. Manda para os que estão lá e avisa os que estão aqui. O que é que vai avisar? Capítulo 29, versículo de número 4 ao versículo 7. Deus fala com os que estavam lá. E a palavra é o seguinte: constrói casa. Olha o que Deus diz: constrói casa, porque vocês vão habitar nela. Planta vinha, porque vocês vão colher e vão comer. Geram filhos, e os seus filhos vão gerar mais filhos também, para que vocês aumentem e não diminuam. Por quê? Porque o tempo do cativeiro não vai acabar agora. Eita, papai! Olha o que Deus estava dizendo para ajudar. Não acredite que o cativeiro é rápido, porque não é. Ele pode construir casa, pode plantar vinha, porque vai ter tempo de sobra para morar na casa, para colher vinha, para comer, para ter filho e até para ter netos, porque não vai acabar agora. Verdade, Jesus! Essa é a primeira mensagem que Deus traz para estudar. Preste atenção, a primeira mensagem é essa: não vai ser rápido. Pode plantar, pode construir a vida de vocês aí, e
no versículo 7 ele diz: olhem pela paz da cidade, porque a cidade tendo paz, vocês terão paz também. Porque não vão sair daí agora. Aí quando nós olhamos para o versículo 16 a 19, Deus avisa com respeito aos que ainda estão lá em Jerusalém, diz com respeito aos restos que estão lá, e ao rei que está sobre o trono de Davi. A palavra é o seguinte: eu vou os espalhar. Eita! Eu vou os arrancar de lá. Eu vou os espalhar por toda a terra. Vou os mandar por todos os lados. Por quê? Aí Deus responde no versículo 19: porque eu enviei os meus profetas madrugando e falando, mas eles não deram ouvido. Eita, Jesus! Sabe o que Deus está dizendo através de Jeremias? Não precisa acreditar em profetas que têm mensagem de autoajuda. O que eu falei está falado. Eita, papai! O que eu decretei está decretado. Vocês vão ficar 70 anos aí, e quem não foi vai ir também. É, Deus maravilhoso! Não adianta pensar que não vai, porque vai. Quem está aí vai ficar, e quem está aqui vai para aí também. E aí, irmão, se concretizou. Em todos os anos 597, diz o texto de Reis 25, verso 9. Que Nabucodonosor voltou nos dias de Zedequias, no 11º ano do reino de Zedequias, e destruiu tudo. A Bíblia diz que derrubou o templo de Salomão, derrubou os muros da cidade, meteu fogo, derreteu o ouro, pegou o ouro e levou embora. Sabe o que é isso, irmão? A palavra de Deus não volta atrás. Aleluia, Jesus! A palavra que Deus determinou não vai voltar atrás. É isso que Deus está dizendo através de Jeremias. A minha palavra que eu já decretei não irá voltar atrás. Mas, queridos, de repente Deus aparece no cenário. Versículo 11 que eu tomei: os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, vocês não sabem, são pensamentos de paz e não de mal, Eita, Deus! para dar a vocês o fim que vocês desejam. Você sabe o que é que Deus estava dizendo para ajudar? Eu é quem determinei o cativeiro. É eu quem determinei que vocês vão ficar aí. Foi eu quem determinei todo o sofrimento. Mas não pensa que eu estou querendo o mal de vocês, não. Meu pensamento é bom. Eita, Jesus! O meu pensamento é de paz e não é de guerra. Eu creio! O meu pensamento é do bem e não do mal. O que eu, na verdade, estou querendo é dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas amados, há uma coisa que nós não somos capazes de compreender. Isaías, no capítulo 55, o verso 8 e 9, ele profetiza assim dizendo: porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos pensamentos, do que os vossos caminhos. Veja só, querido, o que Deus está dizendo. A minha forma de trabalhar é diferente de vocês. Vocês desejam um fim bom, e eu também o desejo. Vocês querem ter um fim bom, e eu também o quero. Os meus pensamentos com respeito a vocês não são maus, são bons. Os meus pensamentos com respeito a vocês são pensamentos de bondade, de crescimento, de produção. Só que, porém, para que vocês possam alcançar isso que vocês desejam, vocês têm que passar pelo meu crivo, vocês têm que passar pelo meu processo. Eita, Jesus! Preste atenção no que Deus está dizendo. Vocês estão no cativeiro, faz parte do plano meu para vocês. Por quê? Porque vocês estavam fora. E vocês fora do meu plano, vocês não iam ter o fim que vocês desejam. Eita, Deus! Para que vocês alcancem o fim que vocês desejam, eu tive que os mandar para o cativeiro. Eita, Deus! Para que vocês alcancem aquilo que o coração de vocês deseja, eu tive que os colocar em 70 anos de prisão. Alabaxou que é levado. Aleluia! Para que vocês possam desfrutar, para que vocês possam alcançar o fim que vocês estão desejando, eu preciso passar vocês pelo massacre dos 70 anos. Eita, Jesus! Eu preciso passar vocês pela peleira celestial. Eu preciso passar vocês por uma engenhoca do céu. Eu preciso moer vocês como um moedor de carne moe a carne na madeira. Eu preciso estralaçar vocês. Eu preciso imprensar vocês. Eu preciso moer vocês, para que vocês possam chegar a ter o fim que vocês desejam. Eu creio, Deus! Sabe o que Deus estava dizendo para Israel? Vocês querem um fim, que o caminho de vocês não leva vocês para lá. Provérbios 14, verso 12, está escrito assim: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles é morte. Há momentos que nós queremos, mas não tomamos a estrada certa. Há momentos que nós queremos, mas não pegamos a estrada correta. Às vezes queremos um bem, mas não queremos trilhar a estrada que nos leva para o bem.
Eita, Jesus. Às vezes queremos alcançar algo de Deus, mas pegando estrada errada, Eita, Jesus. pegando o caminho errado, pegando vias que não nos levam para onde Deus quer. Aí você sabe o que Deus faz? Deus mete a gente nos 70 anos no cativeiro, começa a nos imprensar contra a parede, e a gente diz: Deus, o Senhor não me ama? Ele diz: você não sabe o que eu penso de você, eu penso coisa boa. Senhor, mas o Senhor não tem misericórdia de mim? É claro que eu tenho, o meu pensamento é bom, a minha vontade é boa, mas se eu não te massacrar, se eu não te imprensar, se eu não te colocar em Babilônia, você não vai ter o fim que você quer. Para que você alcance o que você deseja, eu tenho que agir assim com você. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Entenda, meus amados, que para vivermos o plano de Deus, só tem duas opções: ou entrando pela porta certa, ou Deus nos faz passar por ela. Eita, Jesus. Ou entrando pela porta certa, ou vamos dentro do ventre do grande peixe. Mas que a gente chega lá, a gente chega. Meu Deus. Quando Deus quer fazer, não tem capeta que impede. Quando Deus quer trabalhar, não tem demônio no inferno que impede. Nem que você tenha que andar de ventre de peixe, mas você vai chegar lá. Deus vai trabalhar, Deus vai abrir caminho no meio da tormenta, mas você vai chegar aonde Deus quer que você. Deus. Isso é maravilhoso, Senhor. Judá queria um fim bom, mas entrando por estradas erradas. Judá queria um fim bom, mas entrando por caminhos distorcidos. E aí Deus fala: eu vou dar para vocês o fim que vocês querem, mas para me dar o fim que vocês querem, eu tenho que passar você pelo cativeiro. Para me entregar nas suas mãos o fim que você deseja, eu tenho que te fazer passar pelo cativeiro babilônico. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio do cativeiro é que Deus vai fazer com que Israel, o desejo de Deus era o seguinte: que os 70 anos de cativeiro quebrasse o coração de Israel. Preste atenção que estou terminando. O desejo de Deus é que os 70 anos de cativeiro moesse o coração de Israel, quebrantasse, quebrasse, tirasse o orgulho, a soberba, os desejos errôneos. O desejo de Deus é que os 70 anos moesse o coração de Israel em pedaços. E como moeu? Lamentações 3:49 diz: os nossos olhos choram e não cessam de chorar. Eita, Jesus. Porque eles se derramaram no cativeiro. Aleluia, Deus. Salmo 137, verso 1 diz assim: a Babilônia nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sabe o que é isso? O cativeiro nos moeu. O cativeiro nos fez chorar. O cativeiro os colocou na trilha que eles precisavam entrar. Aleluia, Deus. A ponto deles olhar, pastor Daído, para eles mesmos e dizer: acabou. Eita, Jesus. Lamentações 4:18, eles disseram assim: os nossos dias estão se terminando e o nosso fim está próximo. Sabe o que ele está dizendo? A nossa esperança acabou. O cativeiro nos moeu, o cativeiro nos arrebentou, o cativeiro nos fez de pedaços e nós não temos mais esperança. Eita, Jesus. Aleluia. Mas nesse momento, Deus pega o profeta Jeremias no capítulo 18 e diz: Jeremias, desce a casa do oleiro e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Eita, Deus. Quando Jeremias desce lá, a Bíblia diz que o oleiro estava com o vaso na mão, fazendo com barro, amassando e fazendo um barro. De repente o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Aí o oleiro pega o barro, torna a amassá-lo, torna a fazer um vaso novo. Aí Deus diz no versículo 6 de Jeremias 18: assim a casa de Israel na minha mão, porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro. Eita, Deus. Oh, glória a Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Israel, eu te coloquei no cativeiro para você se quebrar na minha mão, porque quando você se quebrar na minha mão, eu vou fazer de você um vaso novo. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? O cativeiro é o meio que eu uso para te quebrar. O cativeiro é o meio que eu uso para te macetar. O cativeiro é o meio que eu uso para te moldar e fazer de você um vaso novo na minha presença. Aleluia, Jesus. Elias, ele disse que depois que os 70 anos se passassem, aí ele diz no versículo de número 13: então me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Depois que passar os 70 anos, vocês não serão mais o mesmo povo. Não me buscarão como buscava antes, buscando a mim, buscando Baal, buscando a mim, buscando Astarote, buscando a mim, buscando Moloque. Depois de 70 anos de imprensada, vocês vão voltar
havia uma promessa de Deus sobre Israel. Segundo a Crônica 7, versículo 14, Deus havia prometido que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, glória, aleluia! O cativeiro não mata crente que tem promessa. Eita, Jesus! Os 70 anos de Babilônia não enterra a promessa na vida de crente fiel. Deus usa isso como um tratamento para te chegar aonde você precisa chegar. Deus está dizendo: eu tenho pensamentos bons ao teu respeito. Senhor, mas o Senhor está me colocando no vale, mas eu coloco com propósito. Senhor, o Senhor está me colocando na escravidão, mas eu coloco com propósito. Senhor, mas eu estou na mão dos babilônicos, e Deus está dizendo: tudo isso é o meu propósito. Eu quero dar a você o fim que você deseja. Eu estou usando a situação para te levar para o centro da minha vontade. Aleluia a Deus! Oh, glória a Jesus! Ora fiel, Senhor! Israel foi tão quebrado, tão moído, que eles perderam a esperança. E Deus levanta o profeta Ezequiel no capítulo 37 de Ezequiel e toma Ezequiel em uma visão e o leva até um vale que estava cheio de ossos. Leva ele até um vale que estava cheio de ossos. E diz o versículo 2 de Ezequiel 37 que Deus mandou Ezequiel começar a rodear os ossos, a andar pelo vale. E ele começa a andar, e ele diz que o número dos ossos era muito grande, os ossos estavam sequíssimos, ou seja, entrando em estado de decomposição, sem nenhuma chance, nenhuma esperança de sobrevivência. E naquele momento Deus lança uma pergunta a Ezequiel no capítulo 37, verso 3, dizendo: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Jeová, tu, ó, sabes. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ordena Ezequiel 37, 4, dizendo: filho do homem, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse vale. E a Bíblia diz que ele abriu a boca como Deus lhe havia ordenado, e ele diz que um reboliço aconteceu no meio do vale. Ossos começou a se juntar com outros ossos, veio nervo, veio carne, veio pele, mas não havia espírito de vida. E Deus diz: filho do homem, profetiza para que dos quatro ventos da terra assopra sobre este vale e manda um espírito de vida. Ezequiel olhou para aquele corpo sem vida e diz: espírito de vida, assopre dos quatro ventos da terra e venha sobre esses ossos. E a Bíblia diz que naquele momento se levantou um exército grande e numeroso e se colocou de pé para marchar, porque Deus estava trazendo. Agora preste atenção. Aleluia a Deus! E o versículo 12. Ei, se coloque de pé, vou terminar aqui agora. 11 e 12 de Ezequiel 37. Deus diz para Ezequiel: filho do homem, sabe quem são esses ossos? Aí Deus diz assim: é toda a casa de Israel. Eles dizem: nós estamos secos, morremos e a nossa esperança pereceu. Mas Deus diz assim: mas diga para Israel que eu abrirei as vossas sepulturas. Eita, Jesus! E vos farei subir de lá, e vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer subir dela. Preste-me atenção. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: o vale não é para sua destruição. Eita, Jesus! O vale é para te levar para o centro da minha vontade. Eita, Jesus! O vale é para te colocar na onde eu preciso que você chegue. Eu, quando te mandei para o cativeiro, não tinha pensamentos maus, mas pensamentos bons. Eu não tinha pensamento de destruição, mas pensamento de bênção. Eu quero dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus estava dizendo: é através desse cativeiro que eu vou te conduzir para o centro da minha vontade, para que eu possa trabalhar na tua vida, e depois eu vou abrir as vossas sepulturas e vou tirar vocês de lá e levantarei vocês como exército. Glória a Deus! Crente poderoso, crente poderoso, Glória a crente Jesus! poderoso. Oh, glória, glória, aleluia! Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Deus me trouxe aqui como profeta nessa noite para dizer para alguém: deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer trabalhar. Deixa Deus te levar pelo caminho que Ele quer te levar. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra na tua vida. Deixa Deus te moldar, porque você quer chegar lá. Você quer ter um fim, você quer ter um ministério, você quer ter uma família, você quer. Então deixa eu te conduzir pelo cativeiro. Então deixa eu te conduzir pelo vale. Então deixa eu te levar pela tormenta. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu, Senhor, estou contigo, e a minha vara e o meu cajado vai te consolar. Eu creio, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vim aqui como profeta de Deus essa noite. O caminho que eu tenho que fazer você passar. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu tenho promessa. Mas você tem que entender que se não entrar pelo caminho, eu não posso te usar do jeito que você está. Eita, Jesus! Eu não posso te levantar do jeito que você está. Eu não posso te dar dons espirituais do jeito que você está, senão você escandaliza a minha obra. Eu não posso te ungir do jeito que você está. Eu preciso te guiar pelo caminho. Eu preciso te levar para o cativeiro para mim trabalhar o teu caráter, para mim trabalhar a tua vida, para mim te voltar, para mim te levantar, para que você seja usado na minha mão. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo que eu tenho uma graça de Deus para ser derramada sobre nós aqui neste lugar. Deus quer te conduzir para te dar o fim que você deseja, mas para você chegar lá você tem que passar pela porta que Deus quer. Você tem que entender o que Deus está querendo da tua vida. Você tem que entender o que Deus... Quando Deus vai chamar o apóstolo Paulo, Deus fala uma palavra para Paulo que muita gente não entende. Atos capítulo 9, versículo 5. Deus diz para Paulo assim, ó: ei, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? O aguilhão é quando o arador de terra colocava o animal para a terra e pegava um ferro de ponta. E aquilo ali é o aguilhão. Quando o animal queria sair fora da trilha, o ferro de ponta batia nele. Batia de um lado e batia do outro para não deixar ele sair da trilha. Quando Deus diz para Paulo: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, Ele está dizendo: Paulo, melhor é para você pegar em linha reta. Meu Deus. Melhor para você pegar em linha direta. Porque se você tentar fugir para um lado para o outro, o aguilhão vai te pegar. E Deus essa noite me trouxe como profeta para dizer para alguém: o melhor para ti é entrar em linha reta. O melhor para ti é em direção reta. Se você tentar sair, tem um aguilhão do lado, tem um peixe para te engolir do outro, você não vai conseguir fugir, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Eita, Jesus. Eu quero orar por você nesta noite que precisa entrar dentro do centro da vontade de Deus. Você que tem promessa, você que tem chamado, você que sabe o que Deus tem na tua vida, mas fica para lá e para cá que nem Jonas tentando fugir, que nem Paulo querendo recalcitrar contra os aguilhões. Mas hoje a palavra de Deus é para ti, é essa: eu tenho planos bons para a tua vida, eu tenho promessas boas para a tua vida, eu quero te dar o fim que você deseja, mas para isso acontecer, eu tenho que te passar pelo vale, eu tenho que te passar pela tormenta, eu tenho que te passar pelo calabouço, para você chegar na onde a minha obra quer te levar. Eita, Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa entrar debaixo da promessa de Deus, sai do teu lugar, venha. Você que quer se rebaixar e entrar debaixo da promessa essa noite. Você que está tentando ir para lá e para cá, e Deus está dizendo: não é por aqui, não adianta você tentar sair. É por aqui, a minha obra é aqui, o meu caminho é aqui. Se você tentar sair, eu vou ter que te jogar na Babilônia de novo. Eita, ainda que papai. você acha que é pro seu mal, não é pro seu mal, é pro seu bem. É eu tratando para você voltar para o lugar certo. Eita, Jesus. Aonde está essa pessoa? Aonde tem pessoas essa noite que quer voltar a entrar debaixo da promessa de Deus? Eu não sei qual é o caminho que você está tentando tomar. Eu não sei para que lado você está tentando fugir. Se você está tentando ir para trás, se você está tentando ir para Nile, eu não sei para onde você está querendo ir.
Mas uma coisa eu sei te dizer, Deus quer você dentro do centro da vontade. Eita, papai. Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Todas as pancadas que Deus te faz tomar é para trazer você. Eita, Jesus. Todas as vezes que você apanha, Deus não te bate sorrindo, não. Deus te bate pelas misericórdias do Senhor. Hebreus 12, verso 6, que Deus corrige e castiga todos quanto Ele recebe por filho. Você é filho? Então Ele vai te bater. Ele vai te bater, Ele vai te fazer chorar. Mas é para o teu próprio bem, é para você chegar no centro da vontade dEle. Aleluia, Deus. Eu preciso orar para terminar. Aonde está você? Eu não vim aqui perder tempo, nem você. Fala, eu vim Jesus. aqui para brincar de ser profeta. Eu estou aqui como um profeta de Deus. Eu não estou aqui como pregador, eu estou como profeta para a vida de alguém que está aqui dentro dessa noite. Quer vir? Venha, sai do teu lugar e venha que nós vamos fazer essa oração. Venha, não fica fora não. Não fica tentando fugir do que Deus tem na sua vida não. Venha, se entregue e deixa Deus trabalhar na sua vida. Venha se entregar para o teu chamado. Fala, Deus, a partir de hoje eu não vou fugir mais. Aleluia, Deus. A partir de hoje eu não vou tentar correr mais. Eu não vou ficar apanhando à toa não. Eu vou à sua vontade, eu vou me entregar por Deus. Há quantas pessoas pagando preço por não fazer a vontade de Deus? Há quantas pessoas no leito da enfermidade porque são rebeldes perante o Senhor? Não honram o compromisso que fizeram. Pediram o dom, mas Jesus. pediram para ser homem e mulher de Deus, mas não honra com aquele que pediram. Venha nessa noite e fala, Senhor, a partir de hoje eu quero viver os teus planos e as tuas promessas da minha vida. Alabaxou, calama, deirabadiosébia. Aonde tem mais alguém? Sai do teu lugar, venha. Deus quer que você entenda que esse vale é para te conduzir para o fim que você precisa chegar. Deus quer que você entenda que tudo que está acontecendo é Deus trabalhando para levar você para o centro da vontade dEle. Aleluia! Aonde tem uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e quer retornar para Ele essa noite? Aonde tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Levante a mão para retornar agora. Aonde tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar? Levante as mãos para nós orar por você nesta noite. Os pensamentos que tenho a respeito de vós é pensamento de paz, é pensamento de bem e não de mal. Mas é o caminho que eu preciso trilhar para você viver os meus planos e as minhas vontades. Aleluia! O Espírito de Deus quer tomar este lugar aqui. Deus quer ter liberdade, Ele quer trabalhar com liberdade essa noite. Há muitas pessoas que ainda não estão abrindo o coração para deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele quer ter liberdade. Aonde Ele tem liberdade, Ele faz, Ele trabalha. Aleluia, Jesus. Ele não me invade, mas Ele bate na porta. Se alguém ouvir a voz e abrir, Ele entra. Se você der liberdade, o Espírito de Deus vai trabalhar aí na sua vida essa noite. Aleluia! Deus quer conduzir pessoas para o centro da sua vontade. Deus quer conduzir pessoas para o centro da tua vontade. Aleluia! 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 Deus quer conduzir você para o centro da vontade dEle, porque Ele quer fazer de você um ministro, Ele quer fazer de você um vaso, um profeta na mão do Senhor. Deus quer derramar o Espírito Santo, Deus quer derramar a glória, Deus quer derramar a graça sobre a tua vida. Mas para Ele derramar a glória, versículo 4, fique em Jerusalém até vocês receber o poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Atos 2:1 diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, obedeceram a ordem. E quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento imenamente impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos e assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque estavam todos no centro da vontade de Deus, em obediência à ordem do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero que os que estão atrás estendam as mãos para cá. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora para que o Espírito Santo complete essa obra aqui essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra pregada nesta noite, Senhor, nessa noite estão aqui na frente essas pessoas
meu Deus, que estão tomando um tipo de decisão diante de Ti, em relação ao que o Senhor tem falado com elas nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, venha receber a sinceridade de cada coração que está aqui na frente agora. Venha receber a sinceridade de cada irmã que está aqui na frente, de cada irmão agora. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra, venha restaurar ministérios aqui nessa noite. Venha restaurar, Senhor, promessa. Venha restaurar, meu Deus, ministério. Venha restaurar dons espirituais aqui agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra. Se é verdade que o Senhor está usando a minha boca, toma este lugar aqui agora, Senhor, com a Tua presença. Se é verdade que o Teu Espírito Santo está falando em nosso meio, dê um sinal aqui agora com a Tua presença. Dê um sinal aqui agora com a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se é verdade que o Senhor está usando a minha boca, abre os céus sobre este lugar aqui agora. Abre os céus sobre este lugar aqui agora. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus está usando a minha boca, receba agora. Receba, sinta o toque de Deus aí agora. Sinta o toque de Deus aí agora. Se é verdade que Deus está usando a minha boca, lá atrás, aqui em cima do púlpito, aqui no altar onde eu estou, vai recebendo agora. Vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Jesus vai dar poder, Jesus vai dar poder, Jesus vai dar poder, manda poder, manda poder. Jesus vai dar poder, aqui na frente, lá atrás, em cima do altar. Jesus manda mais, manda mais, manda mais. Se é o Senhor que está falando aqui nessa noite, manda o poder do Teu Espírito Santo agora. Manda o poder do Teu Espírito Santo agora. Manda o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo a graça de Deus aí agora. 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 Aleluia, Deus. Deus quer ver você de pé. Lavanda, lava, sure, canta. Aleluia. Trabande que lavanda, lava, si. Deus quer tomar este lugar aqui agora. Deus quer tomar este lugar aqui agora. Não fique de boca fechada. Deus quer tomar este lugar. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. A nuvem da glória de Deus vai passear aqui no nosso meio. A nuvem da glória de Deus vai passear aqui no nosso meio. Receba agora. Receba agora. Se é Deus que está usando a minha boca, vai recebendo agora. Vai recebendo agora. Na tua vida, você não pode ficar parado.